O regresso do rei. Foi um dia triste aquele em que Davi teve de fugir por causa da insurreição de seu filho, deixando tudo, bens e o poder na precipitação da fuga. É que ele sabia de quanto era capaz Absalão, de como era falho de dignidade e sem escrúpulos o seu caráter. A revolta fora finalmente sufocada depois de uma batalha sangrenta travada entre os rebeldes e o exército de Davi, e em que este saiu vitorioso. O chefe revoltoso, Absalão, quando procurava fugir do campo de batalha, foi morto. Davi encontrava-se agora na histórica cidade de Maanaim, onde havia estabelecido o seu quartel-general. Ao contrário do que seria de esperar, os dignatários de Davi não pensavam em promover o seu regresso. Aqueles que tinham o dever dessa iniciativa, Joabe, perante e chefe do exército do rei, e os sacerdotes mantinham-se indiferentes nesse sentido. Foi então que a opinião pública se manifestou, conforme lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 10. Nos seguintes termos: por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Como Davi, também o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, se acha ausente. Não obstante o usurpador ter sido derrotado e a sua vitória ser a vitória do seu povo, este, à semelhança dos israelitas, fala tão pouco do seu regresso. Canta as suas vitórias do mesmo modo que aqueles cantavam as vitórias de Davi. Fala dos seus feitos gloriosos, assim como os israelitas falavam dos feitos de Davi, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos e ele nos livrou das mãos dos filisteus. Contudo, parece ser indiferente acerca da sua volta. Na capital de Maanaim, ausente ou presente, contanto que ele reine é o bastante. Dir-se-ia que o seu povo não deseja o seu regresso, e, no entanto, ele prometeu voltar e trazer consigo o galardão para todo aquele que lhe permanecer fiel. Apocalipse 22, versículo 12. Esta será a fase mais gloriosa da sua obra de redenção. Hebreus 9, 28. Quando ele em pessoa, e não outro, voltar, esse mesmo Jesus, disseram os seres angélicos, há de vir. O mesmo Senhor, disse o apóstolo Paulo, descerá do céu. Sim, o mesmo Senhor, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Parece que o povo de Deus se deixou cair no erro oposto aos dos primitivos crentes. Aqueles consideravam a vinda do Senhor como iminente, a todo momento nos seus próprios dias. Estes, devido à sua demora, 19 séculos já, deixaram de pensar nela. E um fato triste e comprovado, que nem todos pensam como Paulo, o apóstolo dos gentios. Em Tessalônica, a sua pregação havia versado de tal modo sobre a vinda do Senhor, que para suavizar e evitar a tristeza em que alguns haviam caído, ao verem partir entes queridos sem terem alcançado a promessa, teve que lhes dar instruções detalhadas do faltoso acontecimento, para o que recebeu uma revelação especial. Que a indiferença do povo acerca do seu regresso entristecia Davi, provam-no as suas palavras de reprovação, quando mandou uma mensagem, segundo lemos nesse mesmo capítulo, nos versículos 11 e 12, aos sacerdotes Zadok e Abiatar, dizendo: falai aos anciãos de Judá, dizendo: vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Notemos que ele se queixa principalmente dos anciãos do povo, os dirigentes, as autoridades, aqueles que tinham mais responsabilidade que do rei, tinham recebido mais favores, foram precisamente os que mais indiferença manifestaram. Aqueles que têm por dever exortar o povo de Deus à vigilância e à santidade e ao serviço do Senhor, nem sempre são os primeiros a falar do seu regresso.
e que ele anela voltar é doutrina revelada plenamente nas Escrituras. Virei outra vez, disse ele aos seus discípulos, e na ilha de Pátimos ao seu servo deixou ditas ainda essas palavras: certamente cedo venho. Zadok e Abiatar haviam ficado em Jerusalém com a arca do Senhor por determinação de Davi, a fim de o servirem, informando-o secretamente de tudo o que se fosse passando na sua ausência. Porém, depois do aviso que lhe mandaram por seus filhos a Baurim, no vale do Jordão, parece que não mais se interessaram pela sua sorte. Qual a razão da sua indiferença pelo regresso do rei? Eles que deviam ser os primeiros a falar do assunto? Não seria o caso de se haverem comprometido durante o domínio de Absalão, julgando a derrota de Davi um fato consumado e não querendo comprometer a sua situação de privilégio? O modo como Abiatar mais tarde se portou, conspirando para pôr no trono a Adonias em vez de Salomão, dá-nos o direito de duvidar da sua lealdade para com Davi, a quem devia tudo, até mesmo a própria vida. Também nós nos encontramos no mundo num ambiente hostil ao Senhor Jesus e onde ele foi rejeitado para sermos suas testemunhas e o servirmos fielmente com amor de todo o nosso coração. Poderá ele dizer de nós: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou ter-nos-emos comprometido a tal ponto com o mundo que tenhamos receio do seu regresso? Dar-se-á o caso de ele ter que nomear um qualquer, Amasa, que consiga o que outros descuidaram, unir o coração do povo como o de um só homem, de modo a pensarem no seu regresso? Lemos a descrição do regresso de Davi a Jerusalém, sede do seu reino. E ao ver o Cordeiro Real passando o Jordão em direção à capital, o modo como o rei perdoa e desculpa uns e abençoa outros, pensamos como há de ser glorioso o movimento da chamada da igreja. Nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, assim como a tribo de Davi, Judá, foi ao encontro do rei ao Jordão. A glória, o gozo, a grandeza desse momento. Cristo glorificado e rodeado, à semelhança de Davi, rodeado do povo da sua própria tribo, por multidões incontáveis de remidos seus, entre os quais estaremos nós e muitos daqueles que nos foram queridos aqui na terra, todos sem distinção, irradiando o resplendor da sua glória. Terá começado para nós um novo dia, pois estaremos sempre com o Senhor. Teremos então corpos gloriosos e tudo semelhantes ao corpo do Senhor, menos as cicatrizes do seu sacrifício na cruz, as quais veremos comovidos como as viu Tomé. Que bendita esperança Deus nos deu! Bem podemos animar-nos e confortar-nos uns aos outros com as palavras de 1 Tessalonicenses 4,18, acerca da vinda do Senhor, pois que certamente está agora mais perto do que nunca. Senhor nosso, Jesus Cristo, por enquanto não és visto, mas nos alegramos nisto, brevemente tu virás. Ora alegre, vens buscar-nos, vens a tua imagem dar-nos. Vens do mundo arrebatar-nos. Cristo, quando chegarás?